Fala Brasil, muito boa tarde. Estamos chegando para mais uma edição do nosso Pé na Tábua ao vivo aqui no YouTube da LDE e também você que acompanha o horário alternativo no site de radiolde.ztx.com.br. Estamos para mais um programa, para mais um grande prêmio que está chegando, o grande prêmio do Japão, em que tivemos um bom treino com as duas McLaren treinando muito bem. Acidente do Lohan muito forte, que por conta de um problema de DRS e também outros detalhes interessantes para a gente trazer nesse programa de hoje. Lembra você se inscrever, a quem está acompanhando no YouTube, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Quem está ouvindo pelo site, fala aí no youtube.com/rádio para você se inscreverem lá no nosso canal, beleza? O negócio é o seguinte, não, vamos começar aqui a mostrar para vocês como que foi a, o dia, né, da Fórmula 1 nos dias de hoje. Eu vou pegar aqui para colocar para quem está nos acompanhando pelo YouTube na tela para vocês do que foi o segundo dia de treinos, que é o primeiro dia. O Lando Norris, ele foi o mais rápido. O Verstappen, né, chegou a ser o líder do treino, né? Então, aqui ó, deixa eu pegar aqui do primeiro treino livre, até pra gente colocar aqui pra vocês na tela do Brasil. Aqui, vou colocar pra cá. Quem sabe faz ao vivo, bicho. E, e aí, lá vamos nós. Vamos lá. Bom, vamos começar então aqui falando sobre o primeiro treino livre. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, para quem nos acompanha no YouTube. Vamos lá. Muito bem. Aqui está na tela do Brasil. Nós tivemos aí o Nando Norris na ponta, né, desse treino livre, com o George Russell em segundo, Leclerc em terceiro, Hamilton foi o quarto, Verstappen o quinto, o Tsunoda o sexto, Alonso o sétimo, Rajah foi o oitavo, Antonelli foi o nono, o décimo foi o Carlos Sainz. A 11ª posição foi do Alexander Albon, a 12ª do Ryu Kiagawa, que ficou no lugar do Lohan. O 13º foi o Ryan Lawson, que foi para o Racing Boost, essa troca aí com o Tsunoda. Tsunoda aí para a Red Bull. O Pierre Gasly em 14º, o Piastri em 15º, o Lance Stroll em 16º, o Huckenberg em 17º, Olivier Bergman em 18º, Esteban Ocon em 19º e o Gabriel Bortoleto, que estava usando uma asa antiga, na 20ª colocação, enquanto o Huckenberg estava usando uma asa nova. Mas daí nós tivemos o segundo treino livre. Aqui, ó. Segundo treino livre, que aí foi maluco por conta do acidente do Rajado. Do Rajado. Do. Do nosso querido Lohan, né? Então acabou que bagunçou legal. Que poucos tiveram oportunidade para treinar. O Piastri foi o mais rápido, com o Nando Norris em segundo. O Isaac Rajah foi o terceiro. O Hamilton foi o quarto. O Ryan Lawson em quinto. O George Russell foi o sexto. O Charles Leclerc foi o sétimo. O Verstappen foi o oitavo. O Gasly foi o nono. O Sainz foi o décimo. O Albon foi o 11º. O Quebec 12º. O Gabriel Bortoleto em 13º. O Ocon em 14º. O Bergman em 15º. Antonelli em 16º. Alonso em 17º. Tsunoda em 18º. Lance Stroll em 19º. E o Durham, que ficou na última colocação. Beleza? Esse aí foi o segundo dia de treinos da Fórmula 1. Tá certo? Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, o negócio é o seguinte agora, galera. É o seguinte, deixa eu até pegar aqui. É...
para ver se eu consigo trazer para vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar para colocar aqui no programa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? Deixa eu procurar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Aí eu já vou tentar procurar aí para vocês. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo achar. Deixa eu ver. Eu tenho que achar sobre as pistas antigas, mas não vou achar. Eu não vou conseguir achar aqui. Eu não vou conseguir achar aqui, mas a pista de Suzuka lá é muito técnica, né? Ela tem muito nível de subida, nível de descida. O S ela é extremamente estreito, né? E você tem ali um nível de entrada de curva que você tem que fazer, e é uma pista que tem sentido horário e anti-horário, né? Por conta daquela ponte em cima, né? Que vai fazer com que a pista ela fique. Ela é rápida e ela é técnica, não dá margem para erro. Então tem esse outro lado aí também. E tem o fato de ser um nível de pista muito forte para a construção desses carros, né? Então acaba sendo um pouco, vamos dizer assim, interessante nesse ponto, né? Nessa conjuntura de carro, equipe, o nível de acerto aerodinâmico ele tem que ser um pouquinho maior do que o que é o comparável aí nessa questão. É um circuito que muito rápido, muito rápido. Bom, o negócio é o seguinte, né? Vamos mostrar para vocês agora um pouco mais da cidade de Xangai, de Suzuka. Na verdade, é uma região, né? De Mie, lá no Japão. E a gente vai trazer um material para vocês aqui, falando um pouquinho dessa cidade que tem uma história muito grande com a Fórmula 1, desde a década de 60, mas que só foi ter corrida oficial da Fórmula 1 em 1987, quando teve o título mundial do Nelson Piquet, e depois teve 2 anos aí, meados de 2005 a 2006 a 2007, em que nós tivemos a etapa em Fuji, no circuito da outro circuito clássico japonês, certo? Vamos lá contar um pouco da história de Suzuka para vocês. Suzuka, uma das cidades mais importantes do Japão, tem uma população de 193.104 habitantes, numa área total de 194.067 metros. Tem uma cidade que tem um dos maiores números de estrangeiros na cidade, cerca de 8.232 mil habitantes. Em 2003, a cidade tinha uma população estimada em 189.902 habitantes e tinha uma densidade populacional de 975,51 km por hora por metro quadrado. Tem uma área total de 194.067 km por metro quadrado. A população de estrangeiros é de 8.232 habitantes, sendo deles 3.578 são brasileiros, a ponto de ter um supermercado dentro da cidade de Suzuka. A cidade acabou sendo famosa por ter um dos maiores autódromos do mundo. Suzuka, que passou a sediar a Fórmula 1 de 87 a 2006, retomando a 2009, depois de 2 anos de ausência do calendário oficial, se mantendo até os dias atuais. É uma das cidades mais importantes do Japão e que se consolidou como uma das mais importantes da história da Fórmula 1 dos títulos brasileiros, seja de Piquet em 87,
seja os 3 títulos de Senna, que conquistou os seus títulos em Suzuka. Além disso, a pista de Suzuka teve outras 13 decisões de título, sendo o título de Max Verstappen, o último deles, o ano passado, um dos mais importantes da carreira. A cidade tem como as maiores montadoras a Honda, e é a cidade que tem a produção siderúrgica mais importante do país. As grandes fábricas que sempre são colocadas lá para ter as melhores condições de venda em cada ponto do mundo. Cada ponto produzido na cidade sempre tendo uma construção maior. São ruas largas, avenidas melhores e uma construção que se levou com o tempo. Curta um pouco mais da cidade de Suzuka. Muito bem, daí a cidade de Suzuka, que é um dos grandes polos dessa categoria e que tem uma história muito grande com o Brasil, principalmente nos 3 títulos de Senna. E que tem aí como uma grande detalhe, né, interessante é a fórmula como um sucesso do Japão e se construiu aí ao longo desses anos, né? Tanto como equipes e como questão de um todo, né? Mas lembrando que às 11 da noite nós vamos ter o terceiro treino livre no Japão e logo depois, às volta de 2 e pouco da manhã, né, e 3 da manhã, vamos ter aí a classificação e depois nós vamos ter aí o treino oficial da madrugada de sábado para domingo. Lembrando que a corrida vai acontecer na madrugada de sábado para domingo, a partir das 15 para as 2 da manhã, ao vivo da LDE, com a narração do Fernando Botorazzo, para você ligado em todo o Brasil. É uma sequência de 3 etapas que nós vamos ter em sequência. Depois vamos ter a Arábia Saudita, Bahrein e Arábia Saudita, né, na sequência desse calendário da Fórmula 1. Né? Então, tem disso. Muito se falou essa questão aí do que vai acontecer na situação do jogo, né? Da maneira, da equipe e tal, daquela coisa toda. Mas sempre tem alguma coisa a mais que foi sempre colocado para essa questão como das equipes, tá? Da Fórmula 1. Então, você tem aí um pouco de olhar, né? A atenção que está para retomar uma forma de resultado mais interessante, né? Desse nível, né? Enfim. Mas, no mais, gente, basicamente é isso aí. É um grande prêmio que exige muito dos pilotos, vão exigir bastante da condição física dos seus atletas, né? Então, aí existe a possibilidade de chuva para a corrida também, né? Então, pode ser que mude um pouco essa tentativa de ser mais expoente. Certo, molecada? Então, basicamente é isso. Lembrando que às 6 da tarde já temos o Rodada LDE. E você que nos acompanha no site da LDE, sempre acompanha nossos programas em horário alternativo. E claro, nossa programação 24 horas por dia. Para a gente fechar o programa, eu vou mostrar de novo um pouquinho dessa cidade que é fantástica na região de Suzuka. Para fecharmos o programa de hoje. Grande abraço e valeu! Suzuka, uma das cidades mais importantes do Japão,
tem uma população de 193.104 habitantes, numa área total de 194.067 metros. Tem uma cidade que tem um dos maiores números de estrangeiros na cidade, cerca de 8.232 mil habitantes. Em 2003, a cidade tinha uma população estimada em 189.902 habitantes e tinha uma densidade populacional de 975,51 km por hora por metro quadrado. Tem uma área total de 194.067 km por metro quadrado. A população de estrangeiros é de 8.232 habitantes, sendo deles 3.578 são brasileiros, a ponto de ter um supermercado dentro da cidade de Suzuka. A cidade acabou sendo famosa por ter um dos maiores autódromos do mundo. Suzuka, que passou a sediar a Fórmula 1 de 87 a 2006, retomando a 2009, depois de 2 anos de ausência do calendário oficial, se mantendo até os dias atuais. É uma das cidades mais importantes do Japão e que se consolidou como uma das mais importantes da história da Fórmula 1 dos títulos brasileiros, seja de Piquet em 87, seja os 3 títulos de Senna, que conquistou os seus títulos em Suzuka. Além disso, a pista de Suzuka teve outras 13 decisões de título, sendo o título de Max Verstappen, o último deles, o ano passado, um dos mais importantes da carreira. A cidade tem como as maiores montadoras a Honda, e é a cidade que tem a produção siderúrgica mais importante do país. As grandes fábricas que sempre são colocadas lá para ter as melhores condições de venda em cada ponto do mundo. Cada ponto produzido na cidade sempre tendo uma construção maior. São ruas largas, avenidas melhores e uma construção que se levou com o tempo. Curta um pouco mais da cidade de Suzuka.